Você tem US$ 10.000 parados numa conta poupança de alto rendimento e o seu banco torce em silêncio para que você nunca leia as letras miúdas. Por trás desse APY atraente, três pequenos mecanismos estão silenciosamente tirando dinheiro de verdade do topo. Deixa eu te mostrar onde. É o seguinte: a expressão conta poupança de alto rendimento carrega muito significado. Soa como uma promessa, parece uma categoria, parece uma garantia de que você, o poupador responsável, está fazendo a coisa inteligente. E durante anos, você provavelmente esteve. Você tirou seu dinheiro do banco tradicional que praticamente não pagava nada. Você abriu uma conta online, viu a taxa subir, sentiu-se bem. Foi uma jogada inteligente. Mas em algum momento entre aquela época e agora, algo mudou. A taxa principal que você contratou não é a taxa de hoje. A taxa que você está ganhando hoje não é a taxa que você imagina. E o que você imagina nem sequer importa. Três camadas de neblina. Três pequenos vazamentos. E quase ninguém os verifica, porque ninguém quer se sentir burro. Ninguém quer se sentir burro sobre a conta mais segura e mais sem graça que possui. Então hoje, algo simples. Vamos analisar três sinais de que sua conta poupança de alto rendimento está secretamente te pagando menos do que deveria neste momento. Não em teoria, não em algum cenário apocalíptico. Agora mesmo, neste mês, no saldo que você tem em mãos hoje. E no final, você terá um checklist de uma página que pode aplicar em cerca de 10 minutos sem complicação. Isso te devolve, em média, centenas de dólares por ano, às vezes, milhares. O primeiro sinal se esconde bem diante dos seus olhos. Fica comigo. E se queres decisões financeiras mais inteligentes, subscreve já o Andy Explains Money. Vamos contextualizar isso. A maioria das pessoas não percebe com que agressividade as contas de poupança de alto rendimento foram promovidas como a escolha segura, inteligente e padrão. Honestamente, mereceu todo esse entusiasmo. Depois de mais de uma década com taxas de juros praticamente zero, algo finalmente mudou. Os bancos online começaram a pagar 4%, 4,5% até 5% sobre o dinheiro em conta. Parecia dinheiro de graça. Comparado aos grandes bancos tradicionais, sinceramente, meio que era. O poupador médio olhava para a taxa de rendimento anunciada. Eles fizeram umas continhas mentais sobre a reserva de emergência e sentiram que finalmente tinham desvendado o segredo. Dinheiro inteligente, dinheiro seguro, dinheiro que cresce, tudo certinho. Mas aqui está o que o poupador comum não acompanha de jeito nenhum. O APY em destaque é um número de marketing, é um instantâneo, é o que o banco quer que você veja inicialmente. É a taxa do dia em que você abriu a conta. Não é um contrato, não está nada garantida, não é necessariamente nem mesmo a taxa que você, especificamente, está recebendo no seu saldo específico neste exato momento. E os bancos sabem exatamente como funciona a atenção humana. Você abriu a conta e configurou a transferência regular. Você conferiu o saldo 2 vezes no primeiro mês e então seu cérebro silenciosamente arquivou isso como resolvido. É exatamente nesse arquivamento mental que começa, para você, o vazamento lento, silencioso e caro. Os bancos lucram com depositantes distraídos. A verdade é que quase todo produto que paga juros é cuidadosamente projetado em torno da suposição de que você não está prestando atenção. Tudo na sua vida financeira que lhe paga juros silenciosamente presume que mais cedo ou mais tarde você simplesmente vai deixar de prestar atenção. A taxa em destaque que você viu inicialmente não é, na verdade, a taxa que você está realmente ganhando. Deixe-me mostrar a diferença. Então vamos começar com um número que deveria realmente te surpreender, talvez até te deixar um pouco irritado. A conta poupança média de alto rendimento nos Estados Unidos, olhando para os dados reais mais amplos, paga bem menos da metade. Menos da metade do que pagam as contas online de maior rendimento. A média nacional do FDIC para a poupança é chocantemente baixa. Ele paira perto de 0,4%.
Isso, meu amigo, não é um erro de digitação. 0,4%. Enquanto isso, as contas online de maior destaque estão pagando hoje algo na faixa de 4 a 4,5%. Isso, bem aí, é uma diferença de mais de 10 vezes, escondida silenciosamente dentro de contas que você já abriu. Conecte isso a um saldo real. 10 mil dólares, a média nacional, rendem cerca de 40 dólares por ano. Esses mesmos 10 mil, a uma das melhores taxas online, rendem para você perto de 450 dólares por ano. Isso não é um erro de arredondamento, é uma diferença de 400 dólares em uma conta sem graça em um ano sem graça. Num saldo que a maioria das famílias de classe média mantém como reserva básica. Nada de extraordinário, apenas as economias normais do dia a dia. Estique esse saldo para 25 mil ou 50 mil, o que é realista se você tiver uma reserva de emergência. Mais a entrada da casa, mais uma reserva para impostos, a diferença deixa de ser irritante e passa a ser ofensiva. Aqui está a parte que desafia a intuição. A maioria das pessoas nessa lacuna nem percebe que está nela. Eles acham que estão na coluna dos vencedores. Abriram uma conta rotulada como alto rendimento há 3 anos e pararam de acompanhar. O rótulo ainda está lá. A tela de login ainda diz isso. Mas a taxa mudou, silenciosamente, durante meses. Nenhum e-mail que você realmente lê. O poupador sensível à taxa, que mudaria seu dinheiro por uma oferta melhor, nunca chega a vê-lo. Porque o banco projetou o sinal para ser ignorado. O primeiro sinal é o truque da taxa promocional que quase ninguém verifica. Sinal 1. Decaimento da taxa promocional. Veja como isso realmente funciona na prática para quase toda conta poupança promocional. Um banco lança uma nova conta ou faz uma promoção para aumentar os depósitos e precisa de olhares rapidamente. Eles anunciam uma taxa de destaque que é genuinamente competitiva, às vezes maior do que a do mercado, às vezes com um bónus de inscrição. Você vê. Move o seu dinheiro. Sente-se inteligente. Nos primeiros meses, a taxa é absolutamente real. Então, silenciosamente, a taxa diminui. A taxa promocional tem um prazo embutido. 60, 90 dias, 6 meses. Depois disso, você passa para a taxa vigente, que pode ser um ponto percentual inteiro mais baixa, ou até pior. Ou o banco simplesmente ajusta a taxa atual para baixo porque os mercados mudaram, avisando você por meio de uma atualização de divulgação escondida. O tipo de notificação que vive em um PDF dentro de um e-mail com um assunto que você jamais abriria. Aqui está a assimetria que a maioria das pessoas não percebe. Quando o Fed sobe os juros, os bancos repassam os aumentos aos poupadores de forma lenta e parcial. Apenas nos bancos online mais competitivos. Quando o Fed corta os juros, os poupadores são os primeiros, os mais rápidos e os mais profundamente atingidos. A assimetria não é um acaso, é o modelo de negócio. O spread é a margem de lucro do banco sobre o dinheiro. E essa margem é defendida ferozmente. Então, como verificar de verdade? Abra o painel da sua conta agora, hoje mesmo. Encontre a APY atual exibida. Não é a taxa de boas-vindas, nem a taxa do e-mail de marketing do trimestre passado. É a de hoje. Em seguida, compare-as com as principais taxas divulgadas pelos grandes sites agregadores que monitoram todas as contas poupança competitivas hoje. Se você vir uma diferença de 75 pontos base, isto é, 0,75%, você está preso. Dentro da armadilha do declínio da taxa promocional. O banco aposta na inércia da fidelidade, no atrito de movimentar dinheiro entre contas. A culpa vaga de mudar. O medo de que a nova conta seja, de algum modo, pior do que a que você já tem, nenhum desses sentimentos te paga nada. O segundo sinal é mais sorrateiro, uma taxa que você nunca vê nos extratos. Sinal número 2. O peso da inflação. A maioria das pessoas não percebe que a taxa que aparece no seu extrato é apenas um número nominal. É o número que o banco imprime,
o número que a equipe de marketing otimiza, não a taxa que compra o supermercado. A taxa que compra o supermercado no próximo ano é a taxa real, depois da inflação. A matemática é brutalmente simples. Digamos que você esteja ganhando uns saudáveis 4% de rendimento ao ano na sua conta poupança. O número de destaque parece ótimo, não é? Subtraia o índice de preços ao consumidor. Se a inflação ficar em 3%, seu rendimento real é de apenas 1%. Você acha que está ganhando 4%? Na verdade, está ganhando 1%. Agora subtraímos os impostos sobre esses juros. Os juros da poupança são tributados como renda comum pela sua alíquota marginal, faixa federal de 24% mais o imposto estadual. O governo fica com cerca de 1/3 dos seus 4% nominais antes mesmo de você aplicar a inflação aqui. Então, você está ganhando cerca de 2,7% depois dos impostos. Subtraia 3% de inflação. Você entra em território negativo. 0,3% negativos, reais, depois dos impostos. Leia de novo. Tecnicamente, você está perdendo o poder de compra, sentado numa conta com a palavra rendimento bem ali no nome. É essa a ironia cruel da história. Esta é a diferença entre a riqueza real e parecer rico num extrato, onde o número não para de subir. A sua capacidade real de comprar coisas desliza de lado ou cai ligeiramente. Mesmo assim, o banco não mentiu. Eles estão pagando exatamente o que disseram que pagariam. O vazamento não é fraude. É a diferença que ninguém calcula. Porque poupar parece seguro, mas seguro e estagnado não são a mesma coisa. Sinal 3. A armadilha de categoria que o seu saldo ativou. Sinal 3. Armadilhas de níveis. Esta é a jogada que os bancos têm feito de forma mais agressiva nos últimos anos. A taxa anunciada não se aplica, na verdade, a todo o seu saldo. Ela é o topo de uma estrutura escalonada. Para conquistá-lo, é preciso vencer uma série de portões. Às vezes, o portão é uma plataforma de equilíbrio. Mantenha pelo menos 5 mil, 25 mil ou 100 mil dólares para se qualificar para o nível mais alto. Deposite $1 a menos em qualquer dia e todo o seu saldo pode despencar para um nível inferior da noite para o dia. Às vezes, o limite é um teto. A taxa máxima só se aplica até, digamos, 10 mil dólares no total. Qualquer valor acima disso rende uma taxa drasticamente menor, e a maioria dos poupadores não percebe, porque o rendimento médio anual acaba sendo misturado. Às vezes, a exigência é comportamental. Configurar um depósito direto ou realizar um número mínimo de transações no cartão de débito. Mantenha uma conta corrente no mesmo banco e faça login um certo número de vezes por mês também. Cada portão é um pequeno pedido. Cada portão também é um fio de armadilha. Se você falhar em um, sua taxa cai silenciosamente. E depois há as tarifas. Taxas por excesso de saques se você movimentar o dinheiro mais do que algumas vezes por mês. Taxas de manutenção se o saldo cair, taxas de transferência, extratos em papel, a eventual taxa de inatividade, nenhuma enorme isoladamente. Tudo isso corrói o seu rendimento real, e a pessoa comum nunca lê a tabela de faixas. A tabela de níveis é onde o banco discretamente esconde os asteriscos. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. O verdadeiro problema, na verdade, não é o banco. É algo muito mais próximo de casa. E você vai ver a seguir. Deixa eu reformular isto. O banco empilha contra ti a queda das taxas promocionais, o desgaste da inflação e as armadilhas dos escalões. Já falamos disso. É tudo verdade. Mas o verdadeiro culpado não é o banco, é a inércia. A sua, a minha, a do depositante comum. Os bancos contam com o custo de mudança ser emocional, não financeiro. Transferir dinheiro entre contas de alto rendimento leva cerca de 15 minutos. Você abre uma nova conta pela internet, confirma sua identidade, conecta seu banco antigo e inicia uma transferência. O dinheiro cai em alguns dias úteis, sem evento tributável, sem multa, sem bloqueio, sem compromisso. Mas emocionalmente parece trabalho,
Parece risco, mais um nome de usuário, senha, aplicativo de 2 fatores, num telefone que já está cheio deles. Então a maioria das pessoas não faz isso, elas deixam o dinheiro. Eles se convencem de que a diferença não vale o trabalho. E o banco já fez essa conta milhões de vezes. Eles sabem exatamente quantos de vocês vão embora. Eles definem a tarifa contínua com base na sua preguiça projetada. Esse é o produto de verdade. O poupador médio que troca uma vez por ano ganha centenas de dólares extras por ano. Com risco praticamente zero, uma conta poupança de alto rendimento não é um investimento que você possui, é uma taxa que você aluga. No minuto em que o proprietário aumenta o aluguel cortando seu rendimento, você está autorizado a se mudar. Você deve se mudar. A inércia composta ao longo de 10 anos e o número deixa de ser irritante, torna-se genuinamente feio. Deixa-me mostrar-te. Vamos fazer uma projeção clara. Imagine que você tem 25 mil dólares em dinheiro, fundo de emergência mais metas de curto prazo. Uma versão de você o estaciona numa conta parada, rendendo apenas 1,8% ao ano. A outra versão de você mantém o dinheiro em uma conta verdadeiramente de primeira linha, rendendo 4,5%. Mesmo saldo, mesmo perfil de risco, ambos com seguro FDIC. Ambos disponíveis no próximo dia útil quando você precisar. Leve isso adiante por 10 anos, com juros compostos acumulando. A conta adormecida cresce para cerca de 29.900 dólares. A conta inteligente cresce para cerca de 38.800 dólares. A diferença é de aproximadamente 8.900, quase 9.000 dólares com o mesmo dinheiro, com o mesmo esforço. A única diferença real foi a sua atenção. Estique isso para 20 anos e a diferença praticamente triplica, porque os juros compostos definitivamente não são lineares ao longo do tempo. O poupador sonolento e o poupador atento começaram iguais. Em 20 anos, estão em planetas financeiros completamente diferentes. E lembre-se, esta é apenas a decisão sobre a conta poupança de alto rendimento. Ainda nem falamos sobre o próximo passo óbvio. E se parte desse dinheiro devesse estar em títulos do Tesouro de curto prazo, num fundo de mercado monetário ou num CDB negociado? Para saldos acima da sua verdadeira reserva de emergência, esses instrumentos costumam render de forma competitiva, às vezes superando claramente as contas de poupança. Às vezes, os juros do Tesouro ainda trazem vantagens fiscais estaduais que silenciosamente aumentam ainda mais o seu rendimento real líquido de impostos. Movimentos financeiros mais inteligentes rendem em silêncio. Você não o sente em uma semana qualquer, você o sente ao longo da década. Então aqui está a solução simples que o poupador comum ignora, e a maioria das pessoas não percebe o quanto isso custa. Hora da recompensa. Aqui está o método, algo que você consegue colocar em prática em cerca de 10 minutos, 4 vezes por ano. Passo 1. Auditoria trimestral de tarifas. Escolha um dia, o primeiro fim de semana de janeiro, abril, julho e outubro. Marque na agenda. Abra sua conta poupança de alto rendimento. Anote o rendimento anual real de hoje. Não a taxa de boas-vindas, não o que você se lembra. Em seguida, busque as 3 principais taxas publicadas por bancos online segurados pelo FDIC usando um agregador confiável. Compare-as com honestidade. Passo 2. A regra do limite. Se a diferença ultrapassar 0,75%, você troca. É só isso. Sem agonia, sem aquele será que devo, será que não devo? O limite pré-definido decide por você, todo trimestre, automaticamente. Passo 3. Leia os asteriscos. Antes de migrar para uma nova conta, analise com atenção 3 pontos nas letras miúdas. 1. Expiração da oferta promocional. A taxa em destaque é permanente ou promocional? Quando exatamente ela será reduzida mais adiante? 2. Regras de níveis. A taxa máxima cobre todo o seu saldo ou apenas uma pequena fatia com exigências de movimentação? 3. Tarifas.
limites de saques excedentes, taxas de manutenção, taxas de transferência. Juntas, elas apagam silenciosamente o ganho que você acabou de buscar. Passo 4. Escalone o seu excedente. O dinheiro que sobra além de uma reserva de emergência real precisa ter uma função de verdade, não ficar parado. Considere letras do Tesouro de curto prazo ou um fundo do mercado monetário. Os títulos do Tesouro escapam do imposto estadual de renda, aumentando seu rendimento real. Os fundos do mercado monetário oferecem flexibilidade quase imediata com rendimentos competitivos. Nenhum substitui a sua reserva. Ambos podem render enquanto você espera. Passo 5. Automatize o dia da transferência. Coloque a auditoria trimestral no seu calendário. Configure um lembrete recorrente. Encare como uma consulta no dentista. 10 minutos, 4 vezes por ano, pelo resto da sua vida como poupador. Esse é o programa inteiro. É isso que acaba com a inércia. É justamente o que o banco torce para você nunca fazer. Uma página, 5 passos. Verifique a taxa. Compare com as 3 melhores. Mude se a diferença ultrapassar 0,75%. Leia os asteriscos. Escalone o excedente. Automatize o calendário. Repita esse ciclo 4 vezes por ano, todos os anos. Em média, você vai capturar de centenas a milhares de dólares em rendimento que silenciosamente ficavam dentro do spread do banco. Mas há mais um ciclo que a maioria dos poupadores não percebe em toda a sua carteira. E o que há de interessante nele é o seguinte: quando você aplica essa lente, nominal contra real, manchete contra efetivo, anunciado contra contínuo, você passa a ver isso em todo lugar. A varredura de caixa dentro da sua corretora, o fundo de mercado monetário padrão na sua plataforma de aposentadoria, o saldo flutuante nos aplicativos de pagamento. Cada uma é um vazamento em potencial. Cada uma foi projetada com base na mesma suposição, a de que você não vai verificar. É exatamente isso que vamos analisar a seguir. Os custos ocultos dentro das contas de varredura de caixa das corretoras que você não vê. Bilhões de dólares de investidores rendem quase nada ali dentro, em silêncio, enquanto a corretora embolsa todo o spread. Se você já viu dinheiro parado sem uso na sua conta de investimentos entre operações, vai querer ver isto. Se você quer entender como o dinheiro realmente funciona por trás do marketing, inscreva-se no Andy Explains Money. Sem exageros, sem opiniões precipitadas, sem promessas de enriquecimento fácil. Apenas decisões financeiras mais inteligentes, explicadas como faria um amigo de confiança. Toque em inscrever-se para que a próxima análise sobre as